hoje, mais uma vez com a gente, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo sempre. Obrigado, Carol. Que bom que a gente tem esse espaço e que você consegue nos colocar aí um pouquinho do seu universo. E nós, eu acho que o mais legal é ter informação e entender o que está acontecendo. A gente sempre acha a resposta certa para melhorar e o caminho para melhora quando a gente entende o mecanismo, né? Não, e eu que agradeço esse espaço, que acho que a medicina agradece, a nutrição agradece, essa via de saída de informação bacana, porque as pessoas captam, viu, Carol? Com certeza. E vocês devem sentir isso, e eu também sinto todo esse feedback em rede social, em depoitos, em e-mails que eu recebo, mostrando que seguindo você bonita mudou a vida. Mudou a vida e perderam. Caramba, que legal. Quer melhor que isso? Não tem, É divino. É demais, é demais. A consciência vai para o travesseiro todo dia e fala... Feliz. Salvamos mais vidas. Exatamente, então, a Carol. partir de agora, vamos salvar mais vidas. vidas. Vamos continuar dando as informações, Carol. Tema bacana, eu acho que o público teve um insight aí de pensar nas inflamações, porque a gente fala em inflamar, né, inflamação, e às vezes a gente não entende o porquê disso, né, qual é a causa, por que que o nosso corpo responde com processos inflamatórios, né. Então, acho primeiro bacana mostrar isso aqui para as pessoas em casa já começarem a formar um raciocínio. Né? E entender aonde vai entrar um monte de atitude, inclusive na própria alimentação, que pode fazer esse equilíbrio voltar. Então, primeira coisa, Carol, quando a gente fala, eu trouxe aqui do lado esquerdo, direito de quem está vendo, com plaquinha vermelha, escrito reação inflamatória, tá? Bom, primeiro vamos começar explicando o que é uma reação inflamatória, Carol. Por que o corpo humano faz isso? Imagine que dentro do corpo, circulando no nosso corpo, tem 24 horas por dia soldadinhos circulando. Para quê? Para poder ver se o nosso corpo está sendo invadido, se tem algum órgão que está sofrendo algum trauma, alguma lesão. Então, toda vez que existe algum fator de risco para o corpo humano, por exemplo, um vírus tenta nos invadir, você cortou o braço, teve um trauma. Toda vez que há essa situação de estresse metabólico, o corpo humano reage com a inflamação. Qual é o objetivo disso? Primeiro, mandar para a região soldadinhos para ver o que está acontecendo. Por que do nada surgiu aí uma bactéria no meu sangue? Que são nossas células de defesa? São nossas células de defesa. Está dentro do sistema imunológico, né? Então, o sistema imunológico é bem complexo, Carol. Ele é muito complexo para a gente conseguir falar todas as células que estão por trás dessa resposta inflamatória. Então, chamaremos de soldadinhos. Mas vamos colocar como reação inflamatória toda vez que o corpo ou é invadido por um vírus, ou sofre uma lesão. Então, por exemplo, se eu movimento um tendão muitas vezes todo dia, eu posso ter, por fricção desse tendão, uma reação inflamatória e ter uma tendinite. É uma inflamação. Eu posso ter uma bactéria tentando entrar na minha gengiva e essa bactéria causa uma resposta inflamatória na região e eu tenho uma gengivite. Eu posso ter uma irritação no meu estômago, algum alimento ou algum medicamento que agrediu a célula do estômago, a resposta inflamatória, eu fui ali ver o que é. E eu poder ter uma gastrite. Né? Então, é óbvio que a reação inflamatória, Carol, ela tem que existir, ela não está errada. O grande problema é quando algum fator começa a ser repetitivamente estimulador da reação inflamatória. Então, eu tenho uma tendinite que eu não consigo cuidar, eu tenho uma gastrite que não consigo cuidar, eu tenho uma crônica, eu tenho uma artrite que eu não consigo resolver, eu tenho situações repetitivas, aí entram as doenças autoimunes, Carol, porque a gente também pode ter inflamações, quando o sistema imunológico fica confuso, eu não vou dizer quais são os gatilhos disso, que é complexo, mas o sistema imunológico muitas vezes confunde células do seu corpo como invasoras e começam a produzir anticorpos contra essa própria célula. Você pode ter uma artrite por doença autoimune, uma doença celíaca é uma doença autoimune contra o glúten lá no intestino. Eu posso ter uma tireoide com doença autoimune, um hipotireoidismo autoimune. Então tem as doenças autoimunes que são crônicas, que ficam perpetuando. E é aí que vem um problema, Carol. Quando a reação inflamatória é disparada, eu vou colocar para frente aqui esse canhão, eu trouxe a imagem de um canhão, Carol, porque imagine um canhão tentando combater um pequeno invasor, uma bactéria que está entrando em você ou algum outro corpo estranho. Esse canhão ele é muito potente, Carol. Na hora que ele mira o inimigo, ele vai mandar a bomba e vai explodir o inimigo. Só que ele vai também trazer uma repercussão próximo de todo mundo que está em volta. Vai matar gente inocente, vai destruir tecidos. Então, para compensar isso, nós temos uma reação anti-inflamatória. Justamente eu coloquei aqui a imagem de um soldadinho
com a bandeira branca, tipo, justamente para falar, gente, já combateu, já reagiu, já controlou a situação, o invasor foi bloqueado, agora vamos começar a limpar a região, vamos começar a reconstruir a ponte que foi destruída junto com o inimigo, aí vem a cicatrização, vem um processo chamado de reação anti-inflamatória. Ele vem em seguida. É ele o grande controlador da inflamação não durar muito tempo. Porque se eu respondo com inflamação o tempo inteiro, começa a lesionar meus próprios tecidos. Entendi. É aí que tem a reação anti-inflamatória. É um controle natural do nosso corpo, Carol. Só que aí entra, vamos falar de situações onde a inflamação é crônica e a gente não sabe, que aí a gente vai falar... Porque nem sempre dá dor. Não, porque a gente pensa... Inflamação não está só ligada à dor. Não, quando por trauma, sim. Quando eu tenho um espinho que entra no meu dedo e... eu fico com, né, vai furar, vai entrar um corpo estranho, vai entrar bactéria, o sistema inflamatório vai reagir e vai ter dor, porque aí é um processo de cicatrização. Existe um aumento da circulação sanguínea na região, se lesam estruturas nervosas, nervinhos, dói. Esse tipo de inflamação avisa, porque dói. Fica quente, fica vermelho, já viu, tá inflamado, olha, você tá com essa... Vai olhar para ver o que tá inflamando isso aí, tá ficando vermelho, quente, doloroso, né? Então, isso é uma reação inflamatória por trauma, por lesão. Só que a obesidade não, né, doutor Roberto? Exatamente. Doutor Roberto, vamos começar a falar então da tal da obesidade. Vamos lá, vamos trocar. Vamos destrocar as águas? Vamos lá. Eu vim pro lado de cá. Verdade. Bom, tem bora lá, perguntinha Carol. daqui a pouquinho do público no @VocêBonitaTV, mas onde então a gente começa a interpretar uma inflamação do nosso corpo, de termos um corpo inflamado? Não dói, não estamos sentindo nada, mas nós estamos inflamados. Então aí é que a medicina começou realmente a estudar um pouco o que acontece quando eu aumento muito a quantidade de tecido adiposo, de gordura no meu corpo, de adipócito, que é onde a gente guarda gordura no corpo. Eu estou falando da gordura corporal, principalmente quando ela acumula na região do abdômen. Então se viu que nessa região, o adipócito da região abdominal passa a produzir exageradamente substâncias chamadas, a gente já falou muito disso, Carol, de citocinas pró-inflamatórias. Por que pró-inflamatórias? Elas vão exacerbar as respostas inflamatórias dentro do nosso corpo. E quando eu tenho obesidade, somente a central, essas citocinas pró-inflamatórias em excesso começam a trazer um boicote no corpo inteiro e silenciosamente atrapalham a ação dos hormônios como a insulina e você começa a ter tendência a ter um diabetes, você passa a ter aumento da inflamação silenciosa dos vasos sanguíneos, da parede interna dos vasos sanguíneos. Sério? Então a obesidade é um quadro inflamatório crônico. Enquanto eu estiver com o peso excessivo, com a barriga maior, eu vou ter mais citocina pró-inflamatória circulando no meu corpo e muito mais risco de complicações por isso. Doenças dos vasos sanguíneos, vasculares, aumento da pressão arterial, diabetes, vem toda uma consequência metabólica dessa inflamação silenciosa. Que é aquela síndrome metabólica que a gente pode até retomar. Podemos falar dela futuramente. A pessoa está ali, ela tem o dia normal de vida dela, está acima do peso e está com mais concentração de gordura na região abdominal. Ela trabalha, ela tem o dia... Está produzindo e ela não pode fazer nada, porque a gente não consegue ver. Exatamente. Um detalhe, Carol, até para depois de falar dos alimentos ficar mais claro. Como é que eu jogo mais lenha nessa fogueira? Tá? Se eu tenho uma inflamação que não seja só obesidade. Qualquer inflamação, a obesidade está dentro do raciocínio. Seja porque eu tenho uma tendinite, seja porque eu tenho uma colite, uma inflamação crônica do intestino, seja porque eu tenho uma gastrite, tenho uma rinite, seja as inflamações onde for. O modo como eu me alimento pode influenciar em exacerbar muito a resposta inflamatória e eu atacar mais ainda, fazer meu sistema imunológico me agredir mais ainda. E eu posso contribuir para a reação anti-inflamatória ser mais intensa, fazendo um balanceamento nessa gangorra. O tempo todo, ele atirando e o soldadinho aqui, para. Para a gente produzir as citocinas pró-inflamatórias, seja o tecido adiposo, seja o sistema imunológico vai reagir contra qualquer invasor que seja, existem nutrientes chaves. Existem substâncias que o sistema imunológico utiliza para ter a resposta inflamatória.
Tá, então eu vou falar onde elas estão, quais são. Então não tem problema eu comê-las um pouco, porque a reação inflamatória eu expliquei no início. Quando controlada, ela te ajuda. Positiva. Só que quando exagerada, ela te auto-prejudica, tá? Então tem... Quer ir lá para nossa mesinha que tem os alimentos? Podemos. Vamos para lá? Ó, se então, quiser levar, deixa eu levar sua aguinha, doutor Roberto. Legal, obrigado. Ô, Carol, obrigado. Vamos então para a mesinha que já está montada aqui, porque agora essa parte é importante. Bora. Agora, o quanto, porque assim... A gente está falando de obesidade e muitas vezes de um quadro com uma pessoa que esteja assim, muito acima do peso, sim, muita concentração de gordura. Mas que as pessoas que muitas vezes estão dentro do peso, mas podem também estar inflamadas? O peso pode estar ok, mas a barriga está grande. É aquele de braço fino, perna fina, barrigudo. Você vai subir na balança, o peso dele não está tão assim. Se for calcular por IMC... peso pela altura, e o IMC dele está normal. Está normal. E ele, no entanto, está com acúmulo de gordura acima da média no abdômen. Então, não é só o peso que a gente se preocupa, é pela composição corporal e distribuição da gordura no corpo. Olha, importante. Aquela que está com peso excessivo, mulheres ou homens, mas é mais comum na mulher, cinturinha fina, mais um quadril largo, acumula a gordura corporal acumula mais na coxa, no quadril, corre menos risco daquela que tem uma coxa mais fina, braço fino, mas está com a barriga maior, que é aquela obesidade chamada de mais androide, mais central, né? Mais central. Mais em maçã, né? A pera é aquela que fica mais na pele. Menos risco. Menos risco. Porque, porque a gordura desta região que produz essas... A gordura intraabdominal, que a gente fala, visceral, que está lá dentro da barriga, é essa que produz mais citocina pró-inflamatória. Que maldosa, hein? Então a gente tem que preocupar muito. Já não é bom ter muito. Então, pior ainda sabendo que ela não sabota e fica produzindo o que exatamente. atrapalha. Vamos colocar a perguntinha antes de falar dos alimentos? Bora. Na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Aproveitem, meninas, uma atrás da outra, hein? Daiane, um beijo pra você. Percebi que ao abusar dos carboidratos, fico com o corpo dolorido na região da barriga e coxas. Isso pode estar relacionado com a alimentação, enfim, e até com inflamações? Bom, depende qual carboidrato que ela está ingerindo. Primeiro que o excesso de carbo vai gerar muita glicose em excesso, o corpo não tem onde estocar e vai para a gordura no corpo também. E vai para a barriguinha. E se eu aumento a gordura corporal, eu produzo mais citocina pró-inflamatória, né? É uma pegadinha exagerar no carboidrato. Ou ela tem alguma intolerância, alguma hipersensibilidade ao carboidrato que ela ingere. Ela pode ter uma hipersensibilidade ao glúten, ela pode ter algum alimento que exageradamente o sistema imunológico reage como se fosse um invasor. Aí ela tem que procurar ajuda de profissionais para entender esse quadro, pedir exames, avaliar se é alguma hipersensibilidade alimentar. Que dá esse desconforto que ela sente. Dor, é verdade. Tem carboidratos que tem uma fibra chamada rafinose, que não consegue ser digerida direito. Algumas pessoas que exageram a rafinose, está no feijão, né, no grão de bico, na lentilha, até no trigo também tem rafinose. No brócolis tem, fica desconfortável, dá estufamento e pode dar esse desconforto que ela refere, né? Mas pode ser uma causa sim. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Olha lá. Mais perguntinha. Obrigada, Ludmila, um beijo. Farinhas refinadas aumentam a inflamação? E aí a gente já pode falar um pouquinho do que tem aqui na mesa. Sim, sim. Não de maneira direta, tá, gente? Vamos entender até, porque senão fica confuso. A farinha refinada, né, ela tem uma carga de glicose alta. Muitas também vêm acrescentadas de química, passam por refino e vêm contaminada por cádmio, por sílico, por alumínio, né, por sílica de alumínio. Então, esses já são substâncias que o corpo interpreta como invasor e vai achar... Sim, aí o sistema imunológico vai falar, o que está entrando aí? Que bichinho é esse? Não é nutriente? Então, vamos atacar. E pode exacerbar uma resposta inflamatória, os contaminantes ambientais. Tá? Agora, a farinha refinada vai gerar um pico de glicose no teu sangue depois que você ingere. Essa glicose em alta concentração, a glicose, imagina o sangue depois de uma refeição com muito carboidrato, com uma farinha refinada. Essa glicose em alta concentração, ela vai na parede dos vasos sanguíneos, Carol, e chama glicação das proteínas. Ela machuca a parede interna do vaso sanguíneo. Isso para o corpo é uma agressão no endotélio do vaso sanguíneo. Vem uma inflamação como resposta. Por que o diabético, que tem muita glicose no sangue, tem problemas nos vasos sanguíneos? Porque ele passa o tempo inteiro glicando, oxidando, inflamando a parede interna dos vasos sanguíneos. Então, de maneira indireta, está certo. Farinha refinada pode exacerbar quadros inflamatórios, sem sombra de dúvida. Puxa vida. Vamos para mais uma e depois tem... Nossa, tem umas coisinhas, umas perguntinhas aqui que eu vou ligar uma coisa na outra daqui a pouco. Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Ju, obrigada. O anticoncepcional
a longo prazo inflama nosso corpo. Falar de anticoncepcional tem sempre aquele cuidado, que eu sei que você tem um cuidado muito incrível para falar desses assuntos, porque a gente sabe que muita gente toma, que para algumas pessoas realmente é uma necessidade. E aí? Na verdade, Carol, é o que você falou, concordo. Para que toma, se tem a indicação, não existe uma correlação direta de um anticoncepcional desencadear respostas inflamatórias. De maneira direta, não poderia afirmar, tá? Seria leviano se eu fizesse isso. Ele pode trazer outros impactos na saúde que não sejam propriamente respostas inflamatórias exacerbadas. Pode trazer, para algumas mulheres que não se adaptam, um pouco de retenção líquida, embora hoje cada vez os anticoncepcionais têm doses mais diferenciadas, que o ginecologista define. Pode, às vezes, até um ovário policístico, se eu tenho um ovário com uma alteração chamada ovário policístico. Isso predispõe a um quadro chamado resistência à insulina e ao ganho de peso. Então, a mulher, às vezes, com ovário policístico, ela tem um ganho de gordura no corpo, crescimento de pelo, o ginecologista entra no consultório e já sabe, ela deve ter ovário policístico, aquela mulher que começa a ganhar gordura no abdômen, ficar com a pele acneica, aí o tratamento muitas vezes é com anticoncepcional, Carol. Tá? Então, ela poderia estar com o quadro evoluindo para um ganho de desencadear uma síndrome metabólica pelo ovário policístico, que é uma das causas, embora rara. Então, não vou linkar anticoncepcional com inflamação. Poderia linkar com outros prejuízos, alguns efeitos secundários, ou para algumas mulheres até muito importante o ginecologista prescrever para tratar aquele problema pontual que a paciente tem. E a gente conversa muito aqui, recebe convidados e tal, eu acho que isso a medicina também está estudando muito, a forma como ajudar cada vez mais o nosso organismo com menos coisinhas, enfim. Diferentes do que o corpo produz, Carol. Aí nesse sentido... que não é um hormônio nosso. Não é uma cópia dos nossos hormônios. Aí nesse sentido sintético. Era outra pauta, a gente falaria sobre bioidêntico, modulação hormonal. Que isso é uma bela pauta também. Outra história que eu também concordo que eu acho que muitos médicos cada vez aprendem mais sobre isso. A gente deveria usar aquilo que é uma cópia fiel do que nós produzimos e não uma imitação grosseira, né? Sinteticamente falando, isso mas é um tema bastante empolgante e ao mesmo tempo polêmico. Né? Polêmico. Mas uma polêmica que cada vez vai ter menos, Carol. A medicina evolui, não é só a medicina que evolui, não. Quem evolui é o médico também. É verdade. Né? Que fala, peraí, então me ensinando uma coisa que eu não estou achando que está batendo mais com o que eu estou vendo. Procurar. Deixa eu entender isso melhor. Agora, vai fazer isso com quem entende. Não vai fazer isso com leigo, com oba-oba, não. Tá? Só esse meu grito de alerta. Sem dúvida. Vai fazer com quem estudou muito sobre isso. Vamos colocar mais perguntinha do público. Aproveitem, meninas. Tá bombando, hein, doutor? Marisa, um beijo, obrigada. Pessoas que fizeram bariátrica têm mais problemas com inflamação? Vai depender do padrão alimentar que ela vai ter, Carol, porque a gente vai linkar muito a questão alimentar com a questão de exacerbar a inflamação. Não necessariamente, tá? A bariátrica, dependendo da técnica que foi utilizada na cirurgia bariátrica, as técnicas desabsortivas, que tiram uma parte do estômago ou do intestino, faz com que a absorção de alguns nutrientes seja menor. Sejam menores, essa absorção pode diminuir. Tá? Então, o risco da bariátrica, não a curto, mas a médio e longo prazo, é causar desbalanço nutricional. Eu preciso de alguns nutrientes para combater um produto final da inflamação. Quando eu tenho um quadro inflamatório, eu gero o aumento de radicais livres dentro do corpo, que a gente chama de estresse oxidativo. Que isso envelhece. E isso traz prejuízo para o corpo. Além de envelhecer rápido, o estresse oxidativo está ligado a doenças degenerativas, é um prejuízo para o corpo. Se eu absorvo menos minerais e vitaminas que entram na minha proteção antioxidante, eu diria que a longo prazo, um bariátrico mal conduzido porque abandonou a equipe que operou, não vai mais no nutricionista nem no médico e acaba procurando depois com baita desbalanço nutricional por falta de nutrientes. Mas se eu sou obeso e estava inflamado pela obesidade, eu posso, ao emagrecer com a bariátrica, desinflamar meu corpo. Então vamos entender, para não ser injusto, né? Dependendo da situação, pode ser bacana e a média... Tudo direitinho, a média e longo prazo. Defesa. E aí eu te pergunto, até a gente vai entrar nos alimentos, que é o máximo, que é isso, que é o nosso dia a dia, né? Que a gente precisa. Isso diminui, é um quadro que diminui a imunidade. Então, se a pessoa muitas vezes está ficando doente, exatamente, né, com frequência, ela pode apresentar uma inflamação que ela não está sabendo, porque o combate da inflamação também pode diminuir a imunidade. Sim, se eu tenho se eu preciso estar com a imunidade boa para ter a resposta inflamatória controlada, né? Até porque o sistema imunológico também entra na cascata de substâncias anti-inflamatórias. É uma balança.
Tá? Eu preciso da matéria-prima para as duas extremidades, Carol, de uma balança. Tá. Eu preciso da matéria-prima para o meu sistema imunológico reagir contra invasores, ter uma resposta inflamatória chamada normal ou fisiológica, tá. E ao mesmo tempo eu tenho que dar matéria-prima, nutrientes, nós vamos falar já já, para o meu sistema imunológico utilizar a gangorra ao contrário para não me deixar inflamar muito. Entendi. Eu me anti-inflamar. Entendi. Tá? Então eu preciso inflamar de maneira controlada e desinflamar. Eu me inflamo por algum motivo e desinflamo. Isso é o normal. Tá? O problema é a inflamação repetitiva, crônica, fatores que fazem a resposta inflamatória ser diária, frequente ou até exacerbada. Então é aí que entram os alimentos, Carol. Vamos falar de alguns então, vamos começar com os que inflamam? Então aí, vamos lá. Há já. Dois nutrientes que vão fazer parte da cascata de substâncias que vão te inflamar, tá? Um chama ácido linoleico. Vem dos alimentos, representantes de ácido linoleico, óleos vegetais. Tá? Então, os óleos vegetais, seja soja, milho, algodão, girassol, a própria canola, eles têm ácido linoleico. Tá. Ácido linoleico está onde também? O ácido linoleico que a gente dá para o nosso corpo, ele vai sendo transformado e vai gerar uma substância em comum que é o mais importante na reação inflamatória. Então, um pouquinho não tem problema, o problema é o excesso. Chama ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico representante está na gordura do animal. Então, eu tenho ácido araquidônico nas carnes, aves, menos nos peixes, por isso que o peixe está para lá, nós vamos falar já já. Nos embutidos, na gordura do leite, na gordura do ovo, na gordura dos queijos, dos embutidos, do bacon. Por isso que eu tenho ficado preocupado, Carol, porque parece assim, tira carbo, o resto pode? Não pode. Este resto pode é que tem que tomar cuidado, gente, porque eu não vou condenar nenhum desses alimentos se a gente ingere quantidades controladas, que não sejam exageradas. Se eu dou muito ácido linoleico e muito ácido araquidônico, eu exacerbo a resposta inflamatória. Tá, um pouquinho de inflamação é fisiológico? Sim, por isso que eu não vou condenar. Pode comer o ovo, pode. Mas a gente vê hoje, carne, a gente vê pessoas comendo 15 ovos por dia. Porque acha que, assim, o problema da nutrição hoje, Carol, é a dualidade, né? Fala aquilo que não é mais tão ruim como a gente imaginava, eu posso comer à vontade. Não. Banha de porco faz tão mal assim? Concordo, não. Mas eu posso viver com o quê? 10 colheres de sopa de banha de porco? Não. Então as pessoas confundem isso. Então é óbvio que nenhum alimento faz mal se a gente entende o volume que a gente deve respeitar dele. Então aqui o que chama a atenção é que nessa coluna de cá, se eu sou obeso, se eu tenho inflamações repetitivas, seja uma tendinite, colite, gastrite, as ites da vida, rinite, sinusite, se eu tenho um quadro crônico que me acompanha e eu predomino nas minhas escolhas essa coluna, 90% do que eu como está no grupo da carne, do ovo, do leite, dos óleos vegetais, é óbvio que eu vou ter uma exacerbação da minha inflamação. Agora, desse lado, a gente tem a balancinha aqui do outro lado para contrabalancear. Eu preciso de matéria-prima que está aqui para quem viu a plaquinha, ó, pró-inflamatórios ômega 6. Esse ácido linoleico e o ácido araquidônico está na família chamada gordura ômega 6, tá? Por isso que eu deixei de cá. Tá. Nessa família de cá, que eu coloquei como anti-inflamatórios, onde se predomina a molécula, o ácido graxo-chave, o nutriente-chave para me desinflamar, para o meu sistema anti-inflamatório funcionar, chama ácido docosa pentaenoico, EPA, e o ácido docosa hexaenoico, que é o DHA. Tá? Então, se eu tenho essa matéria-prima, eu vou dar chance de não me inflamar muito e desinflamar quando necessário. Então, onde está aqui os alimentos que são mais ricos nessa proporção? Por isso que eu coloquei o azeite aqui. Poderia trazer o óleo de linhaça também, que comercialmente é muito caro, porque eles têm predominância mais de ômega 3 em relação ao ômega 6. Então, eu estou dando uma proporção maior de um nutriente que vai mais me desinflamar do que inflamar. Porque no nosso dia a dia, com a vida que a gente leva, e muitas vezes ingerindo alimentos industrializados, porque assim, a gente fala, como menos possível, mas sempre vai ter um momento que você vai ingerir ali alguma coisa que tem um conservante. Não, tudo bem, né? Isso é difícil ficar livre. Então, vai sempre inflamar um pouquinho. Agora, se isso aqui tiver balanceado maravilhoso, você nem percebe que inflamou.
Ou você ter uma chance de não inflamar tanto. Não inflamar tanto. De você não exacerbar a inflamação que teu corpo está tendo. Então, aqui é óbvio, o peixe, por que eu trouxe o peixe desse lado? A maioria dos peixes tem mais, pelo menos o atum, sardinha, arenque, salmão, tem mais ômega 3 em relação ao ômega 6. Que bom, né? Então, tá aí do lado do anti-inflamatório. E a suplementação, até que não está aqui, mas que também pode ser feita, né? Pode. Aqui as sementes, eu trouxe a linhaça e a chia, porque também são sementes que têm uma proporção de ômega 3 boa em relação ao ômega 6. Então, legal, eu estou dando chance da balança ficar equilibrada. As oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, trouxe os anti-inflamatórios mais naturais mesmo, aqueles que realmente podem ter um poder grande de desinflamar pelos ativos que ele possui. Então, eu trouxe o alho, que tem a alicina. A alicina é um potente anti-inflamatório natural. Trouxe o gengibre, já conhecido, né? Todo mundo fala já do gengibre. O componente anti-inflamatório é o gingerol. E trouxe aqui, que deveria estar no pedestal, a cúrcuma, que é a curcumina, o princípio ativo da cúrcuma, da raiz da cúrcuma, que tem um alto poder anti-inflamatório. Inclusive, já é vendido em farmácia, produzido pelos próprios laboratórios, com um nome X, que é a curcumina concentrada, a indicação, quadros inflamatórios crônicos. Para uma artrite, para aquele paciente, porque a gente pensa, não, pera, eu estou inflamado, vou no médico, ele me dá um anti-inflamatório, não é mais fácil pensar assim? Então, vou lá ou uso um corticoide, que é anti-inflamatório, que é o hormonal. E que dá efeito rebote? E tem os anti-inflamatórios não hormonais, diclofenacos, né? Não vou falar nome comercial, o nome do sal. Tá, que legal, eu consigo não inflamar tanto, mas eu posso usar todo dia um medicamento que, será que com o tempo não traz algum efeito secundário? Infelizmente traz, Carol. Tem a gastrite pelo uso do remédio anti-inflamatório por muito tempo, problemas renais, então problemas cardiológicos. Então, até hoje a medicina entendeu que não dá para ficar dando remédio anti-inflamatório o tempo inteiro, só para apagar incêndio, tomei 2 dias. Às vezes você tem alguma coisa, apaga incêndio. De urgência grave. Agora, na minha estratégia de vida, daqui para frente, eu tenho um quadro inflamatório crônico, eu vou priorizar os anti-inflamatórios e não exagerar nos pró-inflamatórios. Não estou dizendo nunca mais coma, não falei isso. Mas eu falei coma bem menos. E priorize esse. Orientação. Para quem tem quadro inflamatório repetitivo. Perguntinha do público. Grande aula, doutor Roberto. A loucura, bombando. Renata, um beijo para você. Com que frequência devemos ingerir os alimentos que são considerados anti-inflamatórios? Então, a gente pode dizer que eu posso comer isso diário. Todo dia? Todo dia. Alho, precisa ser 2 vezes por semana, para quê? Posso ingerir alho diariamente, posso jogar uma porção de cúrcuma uma delícia no omelete. Diariamente, posso ingerir uma lasquinha pequena. Cuidado com o gengibre em excesso para não irritar teu estômago também, porque algumas pessoas têm irritação. Azeite eu posso jogar na salada todo dia. Gente, gengibre num franguinho grelhado? Sim. Posso comer peixe o quê? 2 vezes por semana? 3? Um dia eu como a minha carne vermelha, meu ovo, meu frango, outro dia eu como um peixe. Né, para escolher a proteína. Castanha, noz, amêndoas, uma porçãozinha ao dia, sem problema. Chia, linhaça, 1 colher de sobremesa rasa ao dia. Isso aqui pode ser diário, Carol. E isso você explicou que esse ômega 6 ele está sempre na gordura, na parte da gordura da gordura. Proteína. São chamados de ácidos graxos. É uma família ômega 3, família ômega 6. Todos vêm da gordura. Legal. Há pouco na culinária a gente ensinou, a Lu deu uma técnica para a gente tirar mais a gordura das proteínas. Tipo, você deixa ali cozinhando, sobe e você vai trocando a água. Só para você ter uma ideia, Carol, o correto seria que para cada 4 gramas, em média, que eu ingiro da gordura ômega 6 saturada, eu ingira 1 grama de ômega 3 insaturado. Por quê? Porque isso eu vou inflamar quando preciso, mas vou anti-inflamar porque eu estou dando chance dessa inflamação não ser intensa. Entendi. A nossa proporção na dieta ocidental, que a gente come o quê? Muita carne, leite, derivados, é de 40 para 1. Então, peraí, aqui no Ocidente, se eu falar ingira mais isso e não exagere nisso, eu sei que eu estou dando o tiro certo. Por isso a dieta mediterrânea hoje é tão comentada? Provavelmente, ela é baseada mais em peixes, em cereais na forma integral, rica em antioxidantes, porque a inflamação leva a uma oxidação excessiva dos tecidos. Então, aqui faltou, Carol, eu podia estar com uma salada colorida aqui. Que na culinária foi falado, as cores nos alimentos vegetais têm um poder antioxidante enorme. Então os vegetais a salada colorida aqui tranquilamente, porque elas diminuem a oxidação do quadro inflamatório. Quando eu inflamo um tecido, ali formam substâncias chamadas radicais livres, que jogam mais lenha na fogueira, vão ainda agredir mais o seu tecido, vão oxidar ainda mais rápido. Então tem que ser antioxidante. Antioxidante. Uma dieta rica em antioxidante, por isso que o Mediterrâneo é a mais considerada saudável. Legal. Olha lá, na tela então, mais perguntinha. Vocês pediram a pauta, está sendo um sucesso. Nadine, um beijo, obrigada. Verduras e frutas possuem antioxidantes, mas se tiverem agrotóxico, elas perdem o benefício.
Ah, esse também é complicado, né? Porque, olha, falando do fundo do meu coração, não dá para ter tudo orgânico. Tudo. Seria ótimo, mas é utópico, difícil, né? E aí a gente não está falando só de uma questão das pessoas não procurarem ou por serem desinformadas. Não é isso. É caro. É caro. Então, algumas coisas chaves eu acho que dá pra gente ter. Sim, e elege aqueles que são mais ricos em agrotóxicos, é de vez em quando troca. Por exemplo, alface e tomate são muito ricos em agrotóxicos. Então dá para uma feirinha de orgânico achar ali um alface, um tomate e comprar. Mas toda alimentação orgânica seria perfeito, né, Carol? Quem sabe um dia o mundo chega lá, né? Quem sabe um dia vai ter incentivo do governo que subsidia, eu nunca consegui falar essa palavra, que dá incentivo, né? Ou palavrinha, para banco que está quebrando, para empréstimo. Cara, governo, banco com pouca saúde, vai lá e coloca o alimento saudável, orgânico, mais barato na gôndola. Para que a pessoa que queira se cuidar tenha um incentivo. O mais saudável é mais caro, que ruim. Que ruim, né? Não sei se eu sou utópico, mas um dia, quem sabe, o mundo se recicla, né? Mas perde os benefícios? Perde por causa do agrotóxico. Aí eu falo que não é a culpa do alimento, né? A mão do homem, Carol. Porque o alimento em si não é culpado de nada, não. Mas o ainda que a pessoa não possa comprar, ela tem que comer do mesmo... Sim, porque ela está dando o melhor que não comer. Ela está dando o veneno, que é o agrotóxico, mas ao mesmo tempo está dando os antioxidantes para diminuir o impacto da inflamação do agrotóxico. Uma coisa é você comer um alimento cheio de conservante e corante e ter uma alimentação pobre em antioxidante, em anti-inflamatórios. Imagina aquele cara que só come tranqueira, fast food, gordura animal em exagero, e não ingere embutidos, e vai lá e não come uma verdura, não come um alimento colorido, não ingere um óleo mais interessante. O óleo de coco é um bom óleo. É um óleo que não tem tanta gordura ômega 6, embora tenha, mas tem ômega 3 e tem ômega 9 também. Por isso que a banha de porco agora também, pode, porque a banha de porco tem gordura ômega 6, mas tem também o ácido oleico, que é o mesmo do azeite, que é mais anti-inflamatório. Então mas espera aí, quanto do benefício para o veneno é dose, né? Então eu falo muito isso para os meus pacientes, gente, não queiram eleger vilões ou mocinhos de maneira engessada na nutrição. Isso é um tiro que sai pela culatra. Para um alimento ser saudável ou não, vai depender do quanto você ingere. Tá? Então, por exemplo, se eu tomo um leite, tirando a questão da lactose, da caseína, tudo bem, eu vou ingerir uma quantidade pequena, pode não me fazer mal, mas se eu tomar 1 litro... Então isso vale para tudo. O ovo, eu não, a ciência já entendeu que o ovo é um bom alimento. Mas se eu como 15 por dia, peraí, eu tô dando muito ácido araquidônico. Se eu dou muito ácido araquidônico, eu vou ter uma resposta inflamatória exacerbada. Então, reze para não ter uma inflamação corporal. Porque se tiver com seus vasinhos sanguíneos inflamando, e é ali que forma a placa de gordura, então que a gente chama de arteriosclerose, isso é terrível. Então, eu falo, para a gente poder defender um alimento ou criticar, você tem que ter certeza que o seu paciente está rígido para poder comer aquele alimento. Né? Porque eu falei recentemente da banha de porco, até postei no meu Insta, porque as pessoas... E a gente já fez quantas pausas aqui que eu olhei a banha de porco e falei, Carol, não é legal. Tá, não é legal quanto? Se for muito. Se for muito. Né? Um pouquinho tudo bem? A gente tem mais ou menos uma média, aí por isso que tem que entrar... Né, a individualidade, né, da gente no consultório fazer isso com o nutricionista, eu como nutrólogo, outros colegas vão fazer isso, vamos individualizar cada um e dizer, olha, qual é do total que você vai comer, quantos % pode ser de gordura saturada que tem ácido araquidônico. Se eu pego o paciente que já infartou, eu pego o paciente que está obeso, ele está com os vasinhos dele tudo inflamando. E que precisa perder muito peso. Eu preciso não dar mais lenha na fogueira. Para esse paciente, eu vou ser rigoroso, não pode passar de 5%. O total de gordura Mas, doutor Roberto, saturada é inteligente para todo mundo. Aquela história que a Malu, por exemplo, faz muito bem. Pincela. Isso, são dicas do dia a dia. A banha vai ter um sabor, inclusive a manteiga ghee, que a gente já mostrou tantas vezes e tal. Maravilhoso, tem um aroma incrível, o sabor da comida realmente muda. Mas você dá uma pinça, você derrete, deixa ela derretir e pincela o fundo da panela, né? Você faz ali na quinta-feira a Malu vai fazer não posso falar de jantar, mas ela vai fazer uma coisa que está um pouco ligado que a gente falou aqui também, quinta-feira ela veio, verdade. Já fizemos reunião de pauta, a Maluzinha vai estar na quinta-feira. Ela vai fazer um prato anti-inflamatório. Vamos então para a perguntinha do público. Tem muita pergunta do público. Né, Graça? Vamos responder tudo. Tânia, um beijo, obrigada. Óleo de gergelim também é um anti-inflamatório? Perfeito, Carol. O gergelim não trouxe aqui mais porque eu trouxe a linhaça e a chia. Gergelim é uma semente riquíssima em óleos mais
não tem uma quantidade preocupante de ácido araquidônico. A questão dos óleos, né? Os óleos são extraídos das sementes. Tá? Tem óleos com uma proporção de ácido linoleico que chega no ácido araquidônico que é preocupante. Então, óleo de soja, de milho, de girassol, de algodão, tem uma proporção de ácido linoleico enorme em relação a um outro ácidozinho que vira também ômega 3 no corpo, chama linolênico. Não vou ficar falando de bioquímica que vai confundir quem está escutando. Mas onde eu quero chegar? Um óleo ele é mais saudável quando não tem quantidades exageradas de ácido araquidônico. Tá? Ou de ácido linoleico que vira ácido araquidônico, que tem uma proporção melhor da família ômega 3. Exemplo, linhaça, um óleo de linhaça fantástico, o óleo de gergelim, o óleo de abacate. Eu ia falar do abacate, eu ia fazer a pergunta do abacate. E o próprio abacate maravilhoso. Óleo do pequi, Carol, só uma pesquisa recente, foi falado em outra mídia, acho que na sexta, do óleo de pequi. Alto poder anti-inflamatório, sendo testado na USP, em pacientes com inflamações crônicas. A natureza dá pra gente... Tudo, né? Tudo, né, O segredo Carol? tá nela, né? Só saber usar, olha né? O verde aí. Coma alimentos, menos produtos alimentícios, vai fazer atividade física, durma bem, se hidrate, o resto é bobeira. Sem extremismo, não precisa. E é verdade, problema todo mundo tem. Tem. Mas vamos tentar ver o copo mais cheio, né? Isso. Meio cheio e não meio vazio. Olha lá, perguntinha do público na tela. Obrigada, Ju. Beijo pra você. Tem hipotiroidismo, então, né? Autoimune. O que posso fazer para evitar essa inflamação? Sofro com a retenção de líquido. Eu ia finalizar mesmo falando até que ponto a retenção de líquido também contribui para uma inflamação corporal. Na verdade, quer falar mais alguma coisa? Não, essa é a pergunta. Mas aí, no caso dela, ela colocou um hipotiroidismo. Na verdade, é uma cascata de eventos, Carol. Não que a retenção líquida cause inflamação. As inflamações em si podem levar a um edema da região. Edema é uma circulação de sangue maior naquela região. Quando tem um quadro inflamatório, os vasos sanguíneos se dilatam para os soldadinhos chegarem na região com mais facilidade. Então, existe um aumento da circulação sanguínea naquela região. Então, todo o quadro de inflamação, principalmente de machucado, incha por causa do aumento de fluxo de sangue. Fica vermelho, porque são liberadas substâncias ali que vão causar aquela vermelhidão, e fica quente e dói. Então, é óbvio que se eu tenho, no caso dela agora, linkando uma coisa à outra, o hipotiroidismo autoimune é uma doença crônica, porque se produziu anticorpos contra a tireoide dela. Está dentro do rol das doenças chamadas autoimunes. O hipotireoidismo é uma delas, que a gente chama de Hashimoto, na verdade. A tireoide dela já inflamou. No começo, quando começou a ter esse ataque, a tireoide inflama. Por isso que a gente chama de tireoidite, que é a inflamação de Hashimoto. Tá? Isso é um quadro que às vezes passa desapercebido, Carol, tão sutil que é. Você não vai sentir dor. Algumas mulheres ou homens sentem, tá doendo. Se eu desenvolvi o hipotireoidismo, a minha tireoide começou a não funcionar porque foi atacada pelos autoanticorpos, eu vou ter que tratar e vou ter que repor. E já existe o bioidêntico, sempre existiu. A tiroxina é um bioidêntico. Esse é o tipo de tratamento tranquilão. Às vezes tem que repor aquilo que a sua tireoide não está E aí ela produzindo. equilibra. E quando equilibra, ela não tem mais Porque hipo. se ela estiver no hipo e não está tratando direito, ou não está tomando a dose correta da medicação, ela pode ter um inchaço pelo hipotireoidismo. Porque o hipotireoidismo também gera lentidão no metabolismo. Isso pode levar a ganho de peso, retenção de água, que é uma consequência do próprio hipotireoidismo. Mas mulheres, então, no período da TPM, ali no nosso período que a gente incha mais mesmo, que tem aquele desequilíbrio hormonal e tem mais um hormônio alto que guarda mais gordurinha do que aquele que gasta, né? São os queimadores e os gastadores. A gente vai inchar um pouco mais. É um processo inflamatório. Não dá para dizer que é um processo inflamatório em si. Toda vez que o útero incha e ele vai descamar antes do ciclo menstrual, existe um quadro inflamatório ali, Carol. A reação inflamatória, Carol, só para encerrar, é tão frequente no corpo humano, toda vez que o teu corpo movimenta e você faz força no músculo, o sistema imunológico fala, peraí, o que aconteceu? Vamos lá no músculo. Existe uma resposta inflamatória porque as fibrilas do músculo se entrelaçam e vão se desgastando no esforço. É um quadro inflamatório. O sistema imunológico vai lá ver o que está acontecendo aí. Depois de um treino de força, você desencadeou um quadro inflamatório no músculo. Depois você vai ter que desinflamar esse músculo. Por que o cara de hipertrofia adora uma dieta pró-inflamatória? Porque parece que quanto mais inflamação tem no músculo, mais ele incha. Então, você pega o cara que vive do halterofilismo, ele ama, tirando óleo, não sei, mas ele ingere 15 ovos, né? Ele ingere carne,
Ele quer mais inflamação. Ele quer. Só que, olha que interessante. não é muito saudável, fisiológico, vamos dizer assim, né? Tá aí, dá tempo? A Glaucia falou assim, responder muito rápido, dá tempo. Tá. Vamos lá, olha lá. Uma aula, doutor Roberto, delícia. Sabrina, beijo, beijo. Minha mãe está com uma inflamação no intestino. São alguns nódulos. Por qual motivo isso acontece? Tá, vamos ser rapidinho, ó. Nódulo é toda lesão que cresce e se organiza em uma região. A gente chama isso de nódulo. Os nódulos podem estar... A gente tem várias... toda vez que tem alguma agressão em algum tecido, vamos pegar o intestino, que é o caso dela, que é a porta de entrada lá. Na mucosa do intestino já existem fabriquetinhas de anticorpos tentando expulsar o invasor, que são os linfonodos. Tá? Então, às vezes, ela tem uma colite por algum motivo, tem que ver se é autoimune, aí o médico vai pesquisar a origem dessa colite. Esses nódulos podem ficar maiores porque estão produzindo mais anticorpos para expulsar um possível invasor que está tentando entrar pelo intestino. Porque toda vez que tem uma inflamação, tem um aumento dos poros do intestino, fica maior, começam a entrar invasores, bactérias. Então, ali pode ser só um nódulo, porque tem linfonodo na região, isso tratou a inflamação, eles regridem, ou o médico investiga se esse nódulo é de outra causa, tem causas tumorais, tem causas cancerígenas, que, obviamente, é só o médico que está cuidando vai saber. Ou, doutor Roberto, aquele excesso de bactéria ruim. Que a ruim também é um invasor, aí causa inflamação. Também. Né? A gente tem que ter mais boa do que ruim. Perfeito. Esse assunto não acaba nunca, não acaba. gente. Se deixar inflamação, isso aí é tema de congresso que dura uma semana. Ai, que coisa boa. E você, claro, daqui 15 dias, quinzenalmente, estará com a gente novamente. Vamos colocar no Instagram de novo, vote o tema que você quer ouvir do Dr. Roberto. Nosso clínico geral e nutrólogo tem o site nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br e no Insta, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto, já encontra o trabalho dele. Perfeito. Sempre uma aula, muito obrigada. Obrigado.